Mr. Leandro Marelli de Souza, pós-doutor pela USP, com estudos relacionados à tecnologia de bebidas e controle de qualidade em bebidas alcoólicas, e que ministrou a palestra no evento Produção de Cachaças de Qualidade, realizado pela Casa do Produtor Rural. Dr. Leandro, onde surgiu a cachaça e em qual país? A cachaça, ela surgiu no Brasil, é um produto de denominação de origem pela legislação, então cachaça é um produto brasileiro. Existem 3 histórias relacionadas ao surgimento da cachaça, que leva esse surgimento, todos os 3, ao litoral do Brasil e ligado à produção de açúcar por volta dos anos de 1520 a 1532. Dentre essas, a teoria aceita pela maioria é que essa cachaça tenha surgido em algum engenho de açúcar na região de São Vicente, que hoje é a cidade de Santos, no litoral de São Paulo. E em relação à origem do nome cachaça? A origem do nome cachaça também nos leva a 3 vertentes. Uma das vertentes relaciona a um animal criado na época pelos desbravadores, que a gente conhece como cachaço. Então o pessoal usava esse líquido para amaciar a carne desse animal. Uma outra vertente nos leva a um nome cachaça, que é um nome espanhol, que era um nome dado para uma bagaceira de qualidade inferior. E o terceiro vertente, que é uma vertente brasileira, nos leva a cagaça, que era uma borra do melaço que saía dos tachos do processo de produção de açúcar. A mais aceita aí pelos historiadores é que a cachaça, ela vem da palavra espanhola cachaça, que significava na época uma bagaceira de qualidade inferior, até para depreciar esse produto que era consumido no início, basicamente por escravos. E em relação ao envelhecimento da cachaça, lembra? Por que cachaça velha não é sinônimo de cachaça envelhecida? Porque pela legislação, a cachaça envelhecida ela tem que seguir alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? Então ela tem que estar armazenada em tonéis de madeira. Esses tonéis têm um volume que não pode ultrapassar 700 litros, tá? E tem um tempo, então ela é classificada de acordo com o tempo. O tempo mínimo de envelhecimento aí da primeira classificação é de 1 ano. A cachaça armazenada não. Você pode colocar essa bebida em outros recipientes. Eu sugiro um recipiente inerte, como ácido inox, ou armazenar isso em tonéis de madeira, mas com volume superior a 700 litros. Eu sempre recomendo que, seja cachaça armazenada ou seja cachaça envelhecida, ela fique no mínimo 6 meses descansando, que a gente chama de descanso, após a destilação, para poder estabilizar compostos que vão ser oxidados e reduzidos ao longo desse período. E nós sabemos que a cachaça é brasileira, e dentro dos estados brasileiros, quais são os mercados principais, aí, os mais importantes? O mais importante em termos de produção é o estado de São Paulo. Só que nós temos que lembrar que, quando a gente fala cachaça, a legislação ela não separa cachaça industrial, que a gente chama de cachaça destilada em colunas, da cachaça artesanal, que a gente remete basicamente à cachaça destilada em alambiques. Quando eu junto isso tudo, o principal estado que produz em torno de 44%, 42% é o estado de São Paulo. Depois a gente tem Paraíba, Pernambuco, com 14%, 12%. E depois a gente vem na questão de artesanal, o estado de Minas se destaca, que quando você coloca o volume total de produção, ele produz em torno de 8%, mas ele é responsável basicamente 50% de toda a cachaça de alambique produzida no Brasil, que dá em torno aí de 200 milhões de litros de cachaça, mais ou menos. E em relação aos países que importam cachaça brasileira, quais são os maiores importadores? Disparado, o nosso maior importador é a Alemanha, importa aí em torno de 22%, 23%. Depois a gente tem os Estados Unidos, tá? E os países da América do Sul, Paraguai, Uruguai e tudo mais. A ideia, e há um trabalho muito grande relacionado ao aumento da exportação para os Estados Unidos. Acredite-se agora, com essa
aceitação dos Estados Unidos do produto cachaça como sendo um produto único, exclusivamente do Brasil. Isso não vai entrar lá mais como Brazilian Rum, então isso vai melhorar essa fronteira que tem em termos de impostos mais, e tem hoje uma jogada atual de marketing muito forte para aumentar a exportação desse produto, principalmente nos Estados Unidos. Não significa que também nós não estamos trabalhando para exportar para a Europa e outros países. Conversei com o Leandro Marelli de Souza, aqui da Exalc, e para assistir o vídeo e mais informações, entre no site www.exalc.usp.br/cp Rural.